E para essa conversa a gente recebe um convidado que nesse assunto é referência tanto em cultura e juventude, o Carlão, que vai falar mais sobre com a gente. Carlão, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente no podcast. Obrigado, gente. Boa noite, primeiramente, né? Obrigado pelo convite, pelo espaço. E estou feliz, né, de estar aqui com vocês, porque sei que vocês estão com um assunto bem interessante aí para trazer para nós hoje, para a gente poder debater, eu compartilhar também um pouquinho da minha experiência, do que eu sei sobre, né? Que eu não sei tudo, mas a gente já tem uma caminhada aí e vai dar para a gente trocar uma ideia bacana sobre isso, juventude e periferia. Então, para a gente começar, conta para a gente um pouco dessa sua trajetória, nesse seu trabalho com a comunidade, das suas batalhas de rima. Claro. Então, eu iniciei a batalha de rima que eu produzo até hoje em dia há 2 anos, quase 3 anos agora, 2 anos e 10 meses. A gente vai fazer aniversário em janeiro do ano que vem, de 3 anos. A gente sempre faz um evento especial, inclusive, já convido vocês. Mas tem 3 anos que eu estou produzindo esse projeto que, para mim, até hoje, foi um dos mais impactantes, sabe? Um dos que eu mais gosto de realizar, que eu mais me dou também da minha energia, do meu trabalho, do meu tempo, para que isso se mantenha, porque eu já fazia cultura antes de eu começar essa batalha, sabe? Eu já ia para outras batalhas de rima, eu era dançarino também, eu até trabalhava no cenário também, porque eu sou apaixonado por me expressar e eu gosto de me expressar em arte. Principalmente se for cultura de favela, seja a dança, a capoeira, seja a quadrilha junina, que hoje nós, no Tocantins, é referência, né, de dança junina, então a gente tem muita cultura, muita tradição. E eu respeito muito isso, sabe? E eu tô sempre querendo ficar mais próximo disso que eu posso. E a Batalha das Mil ela é importante para mim porque eu consegui impactar mais, principalmente a galera da minha quebrada, que foi o lugar que eu nasci. Eu nasci na 1106 Sul, sabe? Ali é próximo das regiões ali mais periféricas, que é a Portelinha, que é um espaço de luta também, né, dos povos, na luta pela moradia, né, que é as casinhas, que fica ali na 1306 Sul, a 122 também, um bairro periférico. E tem muitas, em todo bairro periférico é muito grande, né, muitas pessoas morando junto, famílias grandes, e mesmo no espaço tão pequeno, e a juventude lá, ela é gigante e o talento é maior ainda. Tem muita gente lá com talento, mas não consegue, não se expressa, sabe? Não se expõe, na verdade, né? Porque não consegue, ou tem vergonha, porque não tem o acesso ao que acha que é necessário, né, para ser um artista, seja equipamento de qualidade, ou então ter muitas visualizações, esse tipo de coisa. E a Batalha das Mil, ela veio mais como, tipo assim, um local onde a gente pudesse se expressar sem medo e sem vergonha, né? Porque a batalha de rima, ela é improvisação, é na hora ali, a gente traz o que a gente, na hora, de coração, o que a gente quer viver e gosta de viver, e é um modo que a gente gosta de se expressar também, né? Seja as coisas boas, as coisas ruins, de uma forma leve ou de uma forma pesada, né? Porque dependendo do ritmo, você pode ir a muitos lugares. Porque é isso, né? Trabalhar com cultura é trabalhar com ritmo, e o ritmo ele toca, ele emociona, ele inspira. E para tudo que a gente precisa, para tudo que a gente faz hoje, a gente precisa de inspiração e para se mover, né? Porque a gente é muito movido à emoção, a gente não é movido a só o pensamento frio, né? Tipo assim, é isso que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Não é assim. A gente não consegue se mover assim, a gente se move à medida que a gente se motiva para isso, né? E a arte para mim ela é esse instrumento de motivação, por isso que eu uso ela também para lutar, né? Para expressar, denunciar também. Por isso que a Batalha das Mães é importante para mim, porque é esse espaço de denúncia também, mas também é um espaço de afeto, de conhecimento, de lazer, entendeu? De convivência. E é ali que eu me formei para tudo, que hoje eu sou mais reconhecido, né? Que hoje em dia eu sou bem mais reconhecido, e mesmo quando nem eu mesmo me reconhecia, sabe? É, eu
eu já tinha o rap já como decisão e aquilo me acolheu, eu abracei ele e assim a gente foi se curando, né? E a gente vai crescendo. Eu até me perdi no qual que era a pergunta, mas... Acontece, tudo bem. Então já vou ingressar outra pergunta aqui. É bem perceptível, né, a sua inclusão nesse meio mais cultural, principalmente, como você falou, ligado para cultura periférica daqui de Palmas. E para você, qual o significado que isso traz para você desde pequeno? Tá dentro disso, desses projetos mais culturais ligados na periferia? Velho, eu não considerava que eu tinha muito tempo já trabalhando nessa parte mais assim, mais pegada a levar o hip hop ou a cultura para outras pessoas, sabe? Porque o tempo passa voando e eu tô com 22 anos agora e quando eu me pego pensando nisso, mas a cultura ela toca em mim desde muito criança, quando eu ouvia músicas de rap que algumas eu ficava emocionado ouvindo com a minha mãe. Eu lembro que minha mãe cozinhando lá, cortando as paradas, chorando. E era um rap pesadão, assim. E às vezes não era a gente que a gente chorava, não era porque a gente tinha passado aquilo, era porque era uma realidade próxima, sabe? Que para muitas pessoas parece distante, né? Ou inacreditável quando a gente... Mas ela era próxima, você já viu aquilo ali acontecendo, você sabia que aquilo podia acontecer com você, porque do mesmo jeito que a gente dá duro para, tipo assim, manter uma vida tranquila e tal, e a cada tempo que passa a gente vai tomando segurança, mais segurança, né? Tanto financeira, emocional. A gente sabe que de uma hora para outra a gente está num espaço de vulnerabilidade que tudo pode virar de cabeça para baixo, né? Então, a gente vê isso acontecendo quando a gente mora em bairros periféricos, interiores também, porque interior onde também não chega todo esse acesso à cultura, nenhuma educação de qualidade, sabe? Uma coisa que realmente serviço de base para as pessoas viverem bem, né? Ter qualidade de vida, de alimentação e de financeira também, né? De tudo. Como tu mencionou que muitas das vezes a cultura, principalmente na Batalha das Rimas, ela serve como uma forma de resistência, né? E para você, como que ela funcionou e vem funcionando? Para mim, ela funcionou mais como um microfone mesmo funciona, sabe? Ela impulsiona a minha voz. Porque eu cresci me sentindo muito apagado, sabe? Mesmo que eu fosse muito imperativo, assim, parecia sempre estar correndo atrás de alguma coisa ou correndo de alguma coisa, eu me sentia apagado porque ninguém me escutava e eu acho que isso fazia eu ser essa pessoa imperativa, sabe? Sempre estando chamando a atenção. Isso me fez, tipo assim, atrasando a vida de muitas professoras, de eu tirar muitas notas ruins, de eu achar que eu era burro, tanto que depois que eu saí da faculdade, do ensino médio, eu não achava que eu conseguiria entrar numa universidade e eu também não conversava com isso sobre as pessoas, porque exatamente por essa dificuldade de comunicação. E eu sempre consegui me comunicar muito melhor, pelo menos me sentir bem quando eu estava fazendo cultura, ou estava dançando, ou estava cantando, estava rimando. E mesmo que esses espaços também de cultura que a gente se esforça para se inserir, porque não é fácil, né? A gente tirar tempo para poder fazer uma coisa que a gente gosta, ainda mais uma coisa assim que tem, mesmo que seja muito legal para nós, né, que somos jovens, tem pessoas que olham para nós e já de cara se pensam, velho, o que você está fazendo, perdendo tempo com isso daí? Ou então quer ser bandido, né, sendo mais profundo ainda. E eu peguei para mim o rap mais um instrumento, uma coisa para mim conseguir conversar com outras pessoas. Por isso que eu falo através do rap, através das batalhas de rima, produzindo, trazendo aquilo para minha quebrada, sabe? Para que outras pessoas possam vir para lá da minha quebrada também, falar, rimar e a gente conversar sobre isso, sabe? E eu desenvolvi muito mais, tanto nas rimas, porque antes de eu criar a Batalha das Meus, eu já era MC, mas tipo assim, não conversava muito com as pessoas da batalha porque era uma quebrada totalmente diferente, sabe? Os MCs eram super legais, são minhas referências até hoje, mas tipo assim, era outra quebrada, sabe? Não tinha como eu
no outro dia, depois da batalha, eu encontrar com aquela galera, sabe, trocar uma ideia sobre isso, sobre como foi a batalha. E aí eu me toquei que na minha quebrada tem vários moleques que rimavam já, entendeu? Que gostavam de fazer uma rima, de ouvir um rap, ou então já faziam umas produções ali, umas prévias, já lançavam no Instagram. E aí a batalha foi isso, sabe? Foi chamar essa galera pra lá e depois a gente criar um laço com isso, sabe? Um laço pra gente trocar ideia, pra gente trocar informação, pra gente trocar coisas que a gente aprendeu, forma de produzir, pra gente trocar acesso às coisas. E eu sempre tive essa vontade de fazer da arte, pra mim, sabe? Uma forma que eu pudesse melhorar a vida das pessoas. Porque eu não sei como explicar essa vontade de querer melhorar. Também não é também, eu queria melhorar a vida das pessoas, coisas, mas eu queria só, tipo assim, poder compartilhar o que eu penso e ajudar alguém que se sente perdido às vezes, porque essas dificuldades elas são normal, mas de vez em quando a gente se pega achando que isso só acontece com a gente. Vai ser até importante, porque muitas das vezes a gente acha que é só a gente que vive ou passa por certas situações. E a gente escutando esse tipo de rap ou em uma batalha, vendo algumas vivências parecidas com a gente sente um certo acolhimento, né, pessoal. Sim, mesmo. Exato. Isso é importante. E aí, às vezes, mesmo que parece que a gente está... Que nem quando é velho, né? Eu tomo tal remédio, eu vou tantos remédios, parece que tá competindo quem é que tá mais doente, tá ligado? Mas não é isso, é mais tipo assim, é uma coisa que não tá afetando só ele, né? A gente tá passando por um problema coletivo, e às vezes esse problema coletivo, ele tem um culpado, ele tem um endereço, e ele tem, tipo assim, como é que eu posso dizer, um campo territorial, sabe? Ele tem território. Porque a maioria dos problemas que eu passo, que minha vizinha passa, que outras pessoas de periferia passam, são problemas que só acontecem na periferia, entendeu? Então, é muito disso, sabe? Essa troca de pensamento para a gente poder se fortalecer e se organizar, porque a gente só vai melhorar de vida quando a gente conseguir se articular, quando eles souberem que a gente não vai aceitar tudo e que a gente está organizado, sabe? Que a gente está todo mundo junto aqui, se a gente precisar falar e eles não escutar, vai falar todo mundo junto, sabe? E eu acho que esse é o papel, sabe? Do que eu faço e do que eu acredito e do que eu quero que aconteça. E para mim, e hoje em dia já com um pouco mais politizado, eu entendo que a organização é o que faz a gente poder alterar a nossa realidade, entendeu? É a organização política, é a organização das periferias, dos grupos, dos coletivos, entendeu? Uma voz só não faz verão, uma andorinha, como se diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então a gente precisa estar sempre em bando, né? Com certeza. Porque eles estão unidos, né? Os burgueses, né? Eles querem... Aqueles! Tanto que a gente trazer esse papo sobre resistência, dar um espaço de fala, tanto para você quanto para outros coletivos falarem, às vezes é visto como só militância. Ou vitimismo, né? Demais. Sim, tanto que aqui quando tem as batalhas de rima, já vi muita gente falando que é só festa, é só algazarra. Mas a gente sabe que é um papel político muito grande por trás disso. Às vezes tem uma criança que não faz, não tem essa visão ainda de mundo, mas vocês trazendo isso já vai dar um conhecimento político para essa criança. Futuramente ela vai ter um conhecimento maior com isso. E vocês ensinam. Vocês têm um papel de educação para essa parte da população. E tanto nisso, já queria entrar no assunto política, você acha que ainda falta? Com certeza falta. Mas qual a sua visão sobre essa falta de incentivo do próprio governo, entre aspas, da parte política, do incentivo de trazer essa representação para a população? Principalmente daqui, porque Palmas ainda é uma cidade pequena e a gente não tem tanto esse espaço. Claro que está crescendo, que nem agora a gente vai ter as movimentações da Secretaria da Igualdade Racial, que vai trazer a movimentação do Mês da Consciência Negra, que vão ter batalhas de rima, tá vendo? E o que é que você acha dessa parte política? Bom,
Bom, você estava falando até de que as pessoas falam de militância, né? Que muito do que a gente faz é mimimi, essas coisas. Que é um pensamento muito ignorante, né? Se a gente parar para pensar que, tipo assim, todo mundo, a maioria das pessoas que falam isso, entendeu? É os que mais precisam estar organizados politicamente, porque a gente falar sobre o preço das coisas no mercado, sobre o preço da gasolina, é um problema que não afeta só nós, entendeu? Afeta, tipo assim, afeta todo mundo que mora em periferia, mas a gente sabe que fora da periferia tem pessoas que não são ricas, mas também não são pobres, né? E não tem essa consciência. E não tem essa consciência, entendeu? E é a maior parte da população, entendeu? E não tem essa consciência. Então, não é mimimi. Essas pessoas, elas deveriam estar mais revoltadas que a gente, entendeu? Então, é foda, porque isso é um pensamento mais do efeito manata. E é o que... como eu posso dizer? O efeito manata, ele é o que fez parte da construção de muita coisa da nossa realidade hoje, entendeu? Porque se não fosse isso, e o efeito manata, ele é causado por, tipo assim, que nem a gente vai falar de um exemplo das eleições, sabe? Onde os patrões assediam os seus funcionários, entendeu? Falando, que Lula é ladrão, que Lula é isso, entendeu? Tem que botar o Bolsonaro, que ele não sei o que, faz bem para as empresas, não sei o que. E falando isso para os funcionários dele, os funcionários falando dele fala, poxa, é mesmo, o patrão tem que fazer mais dinheiro praticamente, né? Isso que é a importância da pessoa ser politizada, né? E aí essas pessoas meio que, tipo assim, vão nesse efeito manata das palavras, entendeu? Da ofensa, porque a ofensa, ela carrega, tem o poder de chamar as pessoas, né? Vocês já viram tanto que é incrível? Tipo assim, como é que funciona o engajamento na internet? Não é por em cima de uma treta, de uma coisa que a pessoa falou que é absurda, entendeu? Mas isso chama tanta atenção, e isso se espalha tanto que encontra pessoas que pensam do mesmo jeito. E aí essas pessoas começam a se unir, entendeu? E elas criam força, velho. Por isso que é a E é por importância isso de que ir hoje pra é muito rua. perigoso, entendeu? A gente ficar parado, a gente não pensar sobre política. Isso é muito perigoso. E às vezes nem pensam igual, né? Mas Sim. vê a quantidade, fulano tá falando que isso é bom. Tá todo mundo pensando assim? Por que eu vou pensar diferente? Por que eu vou ter a consciência? Às vezes tem gente que até prefere não ter a consciência, né? Melhor viver ali no mundinho. Já tá. Mundinho da fantasia. Tá melhor assim, Então, né? melhor assim, vamos ficar assim. Gente, Tem a mas importância isso dele. é muito proposital, sabe? Porque quando a gente fala de pessoas não politizadas, isso é um número de pessoas enormes. E é impressionante como esse número de pessoas são pessoas adultas já, entendeu? Que quando vai contar são essas pessoas que tem que saber, entendeu? Mas essas pessoas, elas estão cegas, sabe? Distraídas, e isso é muito proposital. Isso é muito, porque como é que pode, no Brasil, que tem ensino para todo mundo, pelo menos de uns 40 anos para cá, tem colégio público, sabe? E nós não aprendemos nada sobre política. A gente só saber ver novela, entendeu? A gente só saber, tipo assim, falar do próximo filme ou falar do próximo jogo de futebol, mas não saber falar de política, que é o que afeta nós todo dia, de manhã, quando a gente acorda, e de noite, quando a gente dorme, entendeu? Então, é muito complicado. Eu mesmo, eu fico muito encabulado com isso, muito por parte de até eu me sentir também meio leigo, sabe? Para falar politicamente, mas hoje eu já entendo, sabe? Para que ela existe, como ela me afeta, como ela afeta tudo, né? E como isso tem um poder imenso, mas eu fico me cobrando, assim, porque como que eu fiquei tanto tempo afastado disso, sabe? Tanto tempo sem saber como me posicionar. Mas isso realmente uma coisa que é uma anomalia da sociedade, que não está só em mim, entendeu? Então, por isso que nunca é tarde, sabe? Pra gente poder estar querendo se informar, podendo parar um pouquinho para ouvir. Hoje está muito difícil as pessoas parar para ouvir, entendeu? É por isso que hoje, tipo assim, não pode encontrar um bolsonarista e um esquerdista na mesma mesa, porque essas duas pessoas não sabem conversar, entendeu? E eu falo isso mais porque é isso, sabe? Tudo tem que ser uma questão política, deveria ser uma coisa mais, como eu poderia dizer, uma coisa mais responsável, né? Com a própria pessoa, tanto com a pessoa, tanto com tudo que
que a gente pode causar, dependendo do rumo que a gente leva, o debate, ou uma decisão, ou uma proposta que se quer que a gente vai levar para um debate, né? E às vezes a gente não sabe como que a gente está sendo levado a impulsionar uma coisa que vai fazer a gente mesmo muito mal, sabe? Que nem é isso. As pessoas postam uma coisa absurda na internet, ela viraliza, entendeu? Porque é uma maluquice, e aí as pessoas querem ver essa maluquice, e encontram outros malucos, entendeu? Que se juntam e dão força para aquele maluco lá. E a gente não tá vendo isso. E é isso. E ligando um pouco mais para a parte cultural e política dentro da periferia, o que vocês, assim, mais que estão ligados, essa questão da Batalha da Rima, fazem questão de política social para conscientizar, porque muitas das vezes também, por mais que raro, mas acontece muito de pessoas mesmo da própria periferia não ter essa consciência social do que elas estão vivendo, e igual você falou, aí chega um patrão, fala pro funcionário que é isso, que Bolsonaro é isso, é aquilo, e ele chega acreditando. Mas o que vocês fazem para trabalhar em questão da consciência mesmo social dentro da Batalha da Rima, desses movimentos mais culturais? A gente existe, primeiramente, entendeu? A gente fazendo a batalha de rima todo dia ali, a gente já mostra que a gente não precisa se esconder, entendeu? Que a gente não é bicho do mato, porque hoje em dia a gente expressa nosso pensamento político de uma forma menos como eu posso dizer, de uma forma diferente, entendeu? Que não seja o mais conservador, ou que defenda o tal da família tradicional, porque parece que a gente tem que estar se escondendo a todo momento, principalmente depois que teve a posse do presidente Bolsonaro e tal. Muitas coisas se hostilizaram muito, inclusive os movimentos de esquerda hoje tá muito nessa, sabe? A gente não vê mais eles na rua, sabe? Hoje, esses tempos que eu fui ver, tipo assim, a gente fazendo um movimento que eu costumava ver muito, sabe, antes desse quadro, que era a gente estar na rua, sabe, lutando por alguma coisa, militando, a gente organizando uma manifestação por causa de alguma maluquice dos políticos, entendeu? E a última vez, e depois de muito tempo que eu vi isso, foi quando estava tendo essa PEC da blindagem. Então, aí eu vi como a revolução mesmo, ela só acontece quando for inevitável mesmo não acontecer ela, entendeu? E que aconteceu aqui em Palmas, o que é mais difícil ainda de acontecer, porque para movimentar aqui é tão fácil. Exatamente. Só mostra o quanto que é importante, igual você falou, a gente se juntar e tá ali mostrando também que a gente junta, a gente tem força. E dentro disso, tipo assim, da gente estar lá existindo, mais do que isso, a gente tenta o máximo possível se fortalecer, né? Tanto informando as movimentações políticas que a gente quer fazer, ou denunciar mesmo, ou então se juntando com ONGs que nem a gente já fez, né? Que a gente já fez parcerias com o PMM, algumas secretarias também do município, que a gente conseguiu se articular para eles apoiarem a gente. E, por exemplo, entregando brinquedo e fortalecendo também a nossa própria cultura aqui, em quesito estrutura e incentivo. Porque as batalhas de rima, até pouco tempo, muitas batalhas não tinha muitas batalhas, e as batalhas que tinha não tinha muita estrutura, sabe? Eu mesmo comecei a organizar a Batalha das Mil, a gente não tinha caixinha de som. Eu comecei com a primeira caixinha de som que a gente fez, a primeira batalha de rima foi a caixinha de som do Melk, do pai do Melk, que é pastor, então era da igreja do bichinho. E ele trouxe a caixinha dele, a gente fez a nossa primeira e a segunda com essa caixa, que foi um sucesso total. E a gente organizou com uma parceria com o Enegrecer. Nesse tempo também eu já era um mobilizador já dentro do Enegrecer. E aí eles somaram muito com a gente nessas primeiras edições, até hoje também. E aí a gente começou a fazer uma vaquinha para comprar caixa de som, não deu certo, então a gente fez uma feijoada. E aí eu sempre organizei em conseguir as paradas para nós através assim, de mobilização coletiva. Só que
É muito engraçado, porque é muito difícil organizar as pessoas mesmo. É um trabalho mesmo que a gente tem que se dar e realmente aguentar o rojão que vem na frente, porque eu tive que passar muita coisa para hoje, assim, eu conseguir respirar e continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas é bom, é gratificante e a gente vê o quanto isso faz diferença. Porque se não fosse isso, sabe, se não fosse as criancinhas que hoje em dia passam por mim e falam, ei, quinta tem batalha, e quando eu chego lá quinta-feira, os meninos estão lá já antes de mim, me ajuda a desmontar, fica lá assistindo a batalha toda, até o pai chama para ir para casa. E aí isso é muito bom, é o que faz a gente mesmo perceber que é importante a gente estar ali naquele momento, fazer parte desse momento dessa criança, sabe? Porque na minha época esse momento foi muito importante para mim. Tudo que eu vi me mudou muito, sabe? Como eu ia ser futuramente. Tanto positivo, tanto negativo. E então é bom sempre dar atenção. E hoje em dia eu estou tentando focar meu trabalho também voltado para essa pedagogia, né? Mais para as crianças, para poder já ajudar, né? Nessa formação. Tentando pensar nisso, ou pelo menos levar essas ideias para as pessoas que participam, né, do ciclo, que são os colégios, CMEs. Então eu quero estar sempre perto disso também. E também fortalecendo os mais velhos, né, os que estão aí na correria também, que inspiram, os que estão também atuando como MC. E o meu trabalho também é muito sobre isso também, de valorizar o artista em si, sabe? Tanto que eu briguei muito para conseguir premiações nesse período todo, para as batalhas, sabe? Gravações de clipe, de música e premiação em dinheiro também, que nem do ano passado para cá a gente conseguiu já fazer, a gente doou não, né? A gente conseguiu arrecadar já e premiou uns 6 mil reais para as batalhas, só para premiação, sabe? No ano passado a gente realizou a primeira edição do Cerrado Rap discutindo o antirracismo, que é uma batalha temática, onde a gente faz um primeiro round com palavras a cada 10 segundos, o MC tem que rimar, né, em cima dessas 10 palavras. A segunda é com temas que a gente coleta da plateia. E o terceiro é um deluxe, que é um modo a capela, meio que começa a pessoa só falando mesmo, fazendo rimas a capela sem a batida. Sim. E depois a gente entra com a batida e fazendo clímax e para fechar o evento. Ligado mais ao nosso tema, né, que é o papel da juventude na construção cultural, isso é importante, essas batalhas, porque infelizmente a sociedade ainda marginaliza muito qualquer coisa que venha da periferia. E isso é muito importante porque a gente já vai construindo uma história tanto política como social e cultural para eles entenderem que nem tudo que vem da periferia tem que ser marginalizado e que, como você falou, você falou que talvez, né, o seu futuro seria totalmente diferente se você não tivesse colocado dentro desses projetos. E realmente isso já vai uma construção social, né, e política dentro da sociedade geral. Eu percebo isso muito porque uma das maiores conquistas que eu considero assim, quando eu paro para pensar, nossa, calma aí, vamos ver tudo que se passou aqui, né? A gente já passou por várias coisas, entre abordagens policiais truculentas, desnecessárias também, o próprio preconceito mesmo das pessoas. Mas aí a gente continuou, né? E aí a gente conquistou várias paradas, fizemos eventos onde, tipo assim, tivemos várias pessoas que são da gestão política, sabe? Para poder nos escutar e a gente estava lá para falar para eles. A gente já premiou 6 mil reais em batalha, sabe? A primeira, que nem eu falei, a primeira no Cerrado Rap no ano passado, 1.000 reais pro campeão, além de, tipo assim, doar uma caixa de som para as batalhas. E esse ano a gente realizou também o Cerrado Rap. A gente conseguiu um apoio da juventude, onde eles vão, da Secretaria de Juventude Municipal, onde eles vão doar equipamentos de batalha completo para todas as batalhas da cidade, no caso 8 na verdade, que tem uma nova, Batalha do LGS, que fica lá no Lago Sul. E a gente participou também da realização do estadual esse ano, foi uma construção nossa, do Coletivo Estadual de Batalha de Rima, com o apoio do Cerrado Rap,
que entramos com o edital que a gente conseguiu na Audi Blanc, fizemos um mega evento com estrutura completa, telão, coisa que a gente nunca viu e foi um dos maiores do Brasil, sabe? Tudo isso muito em prol do que eu estava falando, da articulação, sabe? Essa organização ela é importante, eu aprendi muito ao longo desses anos a fazer isso e aproximar as pessoas certas também. Voltando, e outra coisa assim que eu me orgulho muito é que as pessoas, os vizinhos da onde acontece essa batalha de rima, hoje em dia eles gostam muito da gente, sabe? As crianças gostam. Então isso mudou muito a comunidade, sabe? Hoje em dia eles defendem a gente. Se vem alguém falar, esses meninos aí que só vêm pra bagunçar, não sei o quê. A tiazinha me falou que alguém foi falar, que mora lá em frente à praça, né? Que alguém veio falar isso pra ela. E ela falou, não, Nanina, não. Esses meninos aí nunca fizeram nada aí. Você nunca viu uma briga aí, eles fazendo uma bagunça aí. Só vem pra aí, faz a roda deles e depois eles vão embora tranquilamente. Na hora que ela falou isso, eu fiquei quase chorando, mas fiquei caladinho. Porque por isso que é importante fazer essas movimentações, né? Que meio que quebra esse estereótipo, né, da sociedade. Então a gente só lá existindo, do jeito que tem que ser, já mudou muito o pensamento das pessoas. Da gente ter persistido estar lá até hoje também, sabe? Hoje eu sinto muito esse abraço da comunidade inteira, sabe? Das outras quadras também eles reconhecem, eles chamam a gente. Hoje em dia a gente é convidado tem a associação, né, de moradores lá da Portelinha, lá eles convidaram a gente para participar do Dia das Crianças, a gente foi lá também no Dia das Mães, fizemos um momento cultural lá incrível também com elas. E vai por aí, né? Você falou sobre o apoio tanto de ONGs quanto das instituições, principalmente da Secretaria da Juventude. E a gente teve agora, né, que vai ser mais fomentado a parte da capoeira, que eu acho que também seria uma parte interessante de a gente comentar. Mas, para você, teria alguma política pública específica que poderiam melhorar mais esse acesso? Acesso à cultura? Isso, acesso à cultura. Cara, tem várias coisas que tem que ser feitas, sabe? O principal é descentralizar só a cultura também, sabe? Quando se trata de estrutura mesmo. Porque as maiores estruturas de cultura que a gente tem aqui fica no centro, é o espaço cultural que fica ali perto da Feira do Bosque, né? Afastado do setor Taquará, do setor Água Fria também, falando ali da Norte, do Taquari. E nas periferias ficam um monte de quadras que não tem, a maioria não tem quadras de esporte também. Um local para as pessoas terem um lazer, entendeu? Porque, você vê lá, até a minha quadra ainda, você vê que tem quadras de esporte em todas as quadras praticamente, sabe? Para lá, você vê um monte de quadras, você vê um monte de rua, você vê um monte de avenida, mas você não vê quadras de esporte, praças, entendeu? Você só vê bar, você só vê loja, você só vê casa, entendeu? Não tem nada, então, e se não tem isso, um espaço para você tirar um lazer, como é que a gente vai ter espaço também para cultura, sabe? Parece que a gente só tem tempo para trabalhar e ainda tira esse tempo da gente, que afasta, que é não dando um transporte de qualidade, sabe? A gente ainda, além de ter que chegar cedo no centro da cidade, a gente ainda tem que sair mais cedo de casa, porque a gente sabe que o busão pode quebrar ou pode estar lotado e a gente tem que pegar o próximo. Porra! Então tem que melhorar muita coisa, meu irmão. E o principal é isso, sabe? É investir também nos fazedores de cultura das periferias, que tem já, entendeu? Porque tem muito mesmo. Mas não tem estrutura, sabe? Não tem espaço para receber pessoas, para receber alunos, para receber pessoas mesmo, sabe, gente? Tudo a gente precisa ter um espaço para ter convivência, para a gente poder criar, para a gente poder conversar, para a gente poder se articular, para a gente poder se organizar. A gente precisa estar junto, tem que ter um lugar para a gente estar junto. Parece que eles não querem a gente junto, entendeu? É isso que acontece. Então, a gente tem que lutar por esses espaços, sabe? Primeiramente, espaço para a gente ter acesso a lazer ou cultura, seja o que a gente quiser, entendeu? Então, tem que botar a estrutura lá dentro primeiro. E depois investir dinheiro também. Investir dinheiro, porque tem muito fazedor cultural, mas não tem uma política que dê acesso a esses produtores culturais, que dê prioridade a eles, entendeu? Ficam dando prioridades
a Coletivos do Centrão, que já tem um monte de coisa de edital aí, ou de eventos mesmo, que faz no bar ou no amigo do colega, entendeu? E são os fazedores de cultura da nossa cidade, aonde, para quem. E hoje em dia um exemplo disso muito é as quadrilhas juninas, né? Porque a gente é referência nas quadrilhas juninas no Brasil. Mas onde que fica as maiores juninas? É tudo lá em Taquaralto, gente. São as maiores que tem. É tudo pra Taquaralto, é dentro da quebrada, entendeu? Eu também. Ela tem local de fala. As maiores que tem é tudo lá pra Três, Taquari, entendeu, gente? É tudo pra lá. Você vai lá no começo de ano, antes de julho, Ave Maria, você vê um grupo de junino para todo lado, o povo levando saia para lá, o povo levando saia para dentro do ônibus, para dentro do carro você vê aquela saia de ensaio das meninas, é massa demais. Inclusive, entrando nesse assunto de quadrilha junina, a gente também vê um pouco da marginalização, né? Muitas das vezes, quando eu ia para os ensaios, que eram essas partes mais periféricas também, tinha muito disso, você faz isso é meio, né, assim, quem faz isso só mexe com coisa errada, isso é meio, entendeu? Ainda tem também muita mais... Aí, quando dá a época junina, tá todo mundo lá no festival, lá, vendo, lá, achando a coisa mais linda. É isso, é porque, realmente... Eles não querem que a gente esteja nesse espaço, que a gente não participe. E tá tudo trabalhado já para o mundo cair em cima da gente quando a gente estiver nesses espaços, entendeu? Não querem ver o preto rindo, não querem ver o preto pensando, sabe? Eu tenho uma música que fala sobre isso, porque eu vivi isso na pele e eu sei que isso é verdade, sabe? Porque tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu conquistei foi porque, tipo assim, eu tive que passar por essa barreira de não deixar minha autoestima ser destruída, entendeu? Pelo que as pessoas estão falando, do que eu estou fazendo, entendeu? E hoje muitas dessas pessoas que eu ficava com medo, sabe, de às vezes falar que, eu tô indo, você tá perguntando, você tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo para praça, não, eu tô para batalha de rima, entendeu? Mas eu tinha medo, porque eu não tinha essa autoestima de me chamar, falar que eu sou um produtor cultural mesmo, já, tipo assim, trabalhando há muito tempo com isso. Mas hoje em dia essas mesmas pessoas reconhecem, né, também, porque é muito difícil a gente ter o reconhecimento, né, disso. A gente se reconhecer porque as pessoas não reconhecem também. Eu falo disso mais também na questão das oportunidades, né, as oportunidades ela não vêm, ela é muito cruel também, porque é que nem falar de meritocracia. Meritocracia, porra, é uma maldade absurda, mano. Nem vamos gritar desse jeito. Não vamos entrar nesse mérito, a confusão vai ser grande. Gente, Gente, e aí, eu que, tipo assim, mesmo fazendo um negócio, tá ali na minha cara, eu não consigo me reconhecer. E aí, mas mesmo assim, quando eu boto as coisas assim pra falar, não, essa oportunidade ela é pra mim. As pessoas não conseguem ver, ou então ela me bota na frente de várias pessoas, entendeu? Que não tem o mesmo pensamento que eu, que não tem a mesma convivência que eu, o mesmo motivo que eu, não tem as mesmas condições que eu. E aí meio que fica assim, eu não podendo nem me reconhecer, tendo que disputar com pessoas que colocaram ali, sabe? Que praticamente acham que nasceu para isso. Eu mesmo não acho que eu não nasci para isso, mas eu me propus a isso, sabe? E desde que eu me propus e realmente falei, velho, eu não sei fazer outra coisa, foi mais uma coisa assim sem escapatória, porque eu me achava burro, entendeu? Eu achava sem talento. Então foi uma coisa que eu trabalhei em mim mais como uma forma primeiro de resistência mesmo, de revolta, porque tá ali também dentro de uma batalha de rima, era estar incomodando também de uma certa forma, e lá ninguém ia estar me vendo porque eles não estavam lá, entendeu? Então, da mesma forma que eu incomodava por estar lá, eu ficava muito bem lá, entendeu? Porque ninguém estava me vendo lá também, porque, graças a Deus, só cola quem é de verdade. Mas hoje em dia, meu pensamento é outro, né? Claro, é mais de levar isso, porque a cultura, ela é mesmo esse instrumento de formação, educação e de luta também, e que ela tem que estar para ir para todas as pessoas têm que conhecer, saber, respeitar, e respeitar quem está lá para falar, e respeitar quem pode estar lá para falar também, entendeu? Porque não é só chegar e não é só querer, nunca foi.
E é isso. E você, como um jovem, como você diz, reprodutor cultural, enfim, o que você tem para dizer para os próximos jovens periféricos daqui de Palmas, em questão de valorização mesmo da nossa cultura, né? E entender o nosso lugar, que não é só ali, levar a cultura para toda a sociedade, né? Para eles entenderem realmente e passar a valorizar a forma como a gente reproduz as coisas. Que falta movimentação, Sim. que precisam se unir. Exatamente. O que você tem a dizer para esses jovens, futuros Não, jovens? o que eu tenho a dizer, primeiramente, se você quer trabalhar com cultura, sabe? Você escolha bem qual que é essa, entendeu? E seja qual for, pode ser várias também, mas procure entender, estudar aquela cultura profundamente, entendeu? Profundamente para entender em que local você está daquilo ali, entendeu? Em que local você pode entrar. Isso é ter respeito com a cultura e com todas as pessoas que vivem dela ou que vivem ela mesmo, sabe? E segundo é se articular. Parceiro, aprenda a se articular. Tem que aprender a conversar, entendeu? E conversar com as pessoas certas e saber o que conversar também, entendeu? E às vezes você não precisa saber conversar, você só precisa saber dizer o que você quer, entendeu? Tá aí a importância da comunicação. Mas eu mesmo me considero uma pessoa ruim para me comunicar assim, de técnica, por causa das vezes da minha, como é que eu posso dizer? É o negócio que eu falo na batalha toda hora. Como é que fala? Gente do céu. Mas enfim, é mais por causa do desenvolvimento, né? Que às vezes a gente come uma palavrinha ou outra ali e aí às vezes a gente fica com medo de falar uma coisa que a gente quer, mas a gente tem que saber pelo menos, tipo assim, mesmo que gaguejando, mesmo que não sabendo as palavras, trocando um ônibus por caminhão, você tem que fazer a pessoa entender o que você quer, sabe? Saber pedir também e saber conversar. Acho que é isso, sabe? A articulação é isso pra mim, é saber dizer exatamente o que você quer para as pessoas, entender o que as pessoas querem também e saber como cada um pode construir, ajudar você a construir isso, entendeu? Então, para ser produtor é ter esse papel mesmo de mapear, sabe? Tudo que eu posso ter de possibilidade para realizar um evento cultural, para fazer um show, para fazer uma apresentação, sabe? É mapear tudo que pode te ajudar a estar perto daquilo. É que nem a festinha de aniversário, entendeu? Quer docinho, fica perto da mesa. Entendeu? Então você tem que saber onde você está, você tem que saber como você pode chegar e como você pode sair, entendeu? Daquilo ali. E é isso, então, articulação política, organização também. Nada funciona sem mobilização. Você tem que saber mobilizar as pessoas. Não importa como, tem vários modos de você mobilizar, tem várias técnicas, são vários jeitos de se comunicar e são vários jeitos de ser escutados também. Então, veja qual que é a melhor para você, entendeu? E trabalhe em cima disso. E se nada der certo... Continua tentando. Continua tentando, continua aprendendo, O negócio é não parar. O negócio é não parar. Tem rede social, gente, um papel tudo. no poste pro povo ver, Gente, mas junta. Tudo é possível na medida do possível, né? Então, é importante você estar sempre se profissionalizando, se lapidando, sabe? Para você ser... Se você não consegue estudar para uma coisa, se prepare para poder conseguir, entendeu? Tudo tem uma coisa que você pode fazer antes para você poder chegar lá, entendeu? Às vezes a gente está assim a um passo de pagar alguma coisa, mas está faltando algo que você não aprendeu, uma experiência mais atrás ali, entendeu? E a gente nunca sabe demais, né? A gente sempre vão estar ali buscando aprender mais e mais. Então, tudo é possível na medida do possível, em que ninguém ferra com a gente também, né? Porque tem várias coisas para te ferrar aí no meio do caminho, são vários problemas, é o preço da gasolina, é a tiazinha, é o tiozinho que fica falando merda para você no ônibus, é muita coisa, entendeu? É às vezes a família também, entendeu? Que vai te pressionar a seguir outros rumos, ou querer algumas coisas, ou a trabalhar, ou a estudar, entendeu? Que é normal, mas tipo assim, a gente tem que entender que a gente está precarizado também de coisas muito importantes, que é cultura e educação e lazer.
lazer, entendeu? O lazer é uma coisa muito necessária também para a construção de qualquer coisa. Então, a gente tem que criar espaços para a gente poder, além de se comunicar, como é a batalha de rima, se educar também, trocar experiência, também é um espaço de lazer. A gente não fica lá em cima do outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? É um espaço de troca ali também. Que se eu estiver precisando, a rua te abraça. Adoro isso. A rua te abraça. Parecia o seu Zé. Fala, amiga, o finalzinho. Pode encerrar? Pode. Então é isso. Muito obrigado, Carlão, pela sua participação. A gente aprecia muito. A gente espera que tenha servido esse papo para entrar na cabeça das pessoas de verdade e para o pessoal começar a ter a consciência de procurar essa conscientização política. E cultural também, tá, gente? Sim. Vocês são novos. Vocês são novos. Dicção. Mas é isso. Fiquem com o próximo episódio do podcast.